Falcão. Fala, galera da Rádio Botafogo! Está no ar o meu, o seu, o nosso Botafogo no ar! 10 anos falando de torcedor para torcedor. A melhor resenha esportiva só falando de Botafogo é para você. Eu disse você que se inscreve no nosso canal youtube.com/Rádio Botafogo. E para vocês saberem quem também vai fazer o programa hoje comigo, eu quero começar com ele. Vai, diretor! Davi Norido, Gajo. Fala, Gajão! Fala, galera! Saudações alvinegras e abraço glorioso a toda essa nação, juntos e embolados pelo fogão. Meu amigo, estamos aqui. Deixa eu colocar também aqui o boa noite dela. Vai, diretor! Nath Rocha. Boa noite, Nath! Boa noite, Falcão. Boa noite, Gajo. Boa noite, essa galera maravilhosa aí que nos acompanha. Hoje a coisa, o bicho vai pegar. Vamos que vamos. A partir de agora, vamos entrar no tema que é o seguinte: juiz trabalhista considera projeto de clube-empresa do Botafogo fraude a credores e determina a suspensão da votação. Vamos lá. Então é o seguinte, cara, quando eu li a matéria, eu pensei, cara, mas é a mesma matéria de dezembro, né? Lá do dia 12 de dezembro, mas ainda com viés pior ainda. Eu não conheço a Gabriela, não vou nem citar o nome do advogado, a gente já conhece bastante no meio esportivo, sabe como ele é, e colocou as coisas de uma maneira realmente muito, muito difícil de se entender como uma coisa natural. Não é uma coisa realmente que você possa pensar assim, pô, o cara realmente está falando alguma coisa que faça sentido, que realmente deva ser tratado ou pensado de uma maneira lógica. Eu não sou, repito, até no Twitter eu falei, eu não sou advogado, mas eu não sei o que o juiz trabalhista tem, se ele tem autonomia, ou se ele tem legitimidade para decidir uma coisa dessa. Até pode decidir, porque ele é juiz e pode ter uma decisão. Só que ela é tão frágil que cai a decisão dele, o mandato liminar, em 5 segundos, porque não tem nenhum tipo de substância. Pior do que isso, né, o Falcão, é quando você vê a decisão dizendo que existe um risco ou uma fraude, né, de ter uma tentativa de fraude, de retirar um bem que gera ativos para pagamento de processos trabalhistas, você vê claramente que realmente os caras não acompanharam, foi uma decisão de forma tomada monocrática, sozinho, da cabeça deles, ou dele, no caso, porque é monocrática, mas como se o Botafogo realmente não tivesse, nesse momento, constituído uma empresa, quando, na verdade, a Assembleia não constituiu absolutamente nada, nenhum Conselho Deliberativo. A única coisa que o Conselho Deliberativo deu foi poderes para o presidente seguir em frente, consultar a Assembleia, e a Assembleia também deu o ok para que o Conselho Deliberativo ou Administrativo desse mandato para um grupo continuar fazendo pesquisas e levantamentos sobre a possibilidade do Botafogo ser reestruturado financeiramente. Essa proposta, e buscando para isso investidores. Essa proposta será trazida quando estiver pronta, e aí sim, documentada na forma societária, estrutura financeira, né, todas as informações necessárias para uma aprovação numa Assembleia. E aí, essa Assembleia aprovando, aí sim será constituída o Botafogo S.A. Enquanto isso, não tem nada, absolutamente nada. Então, não tem nem o que se falar. Né? E o que se pede é que se dê transparência do que está sendo feito dos contratos, mas que contrato nem existe ainda. Então, você vê claramente que foi uma situação oportunista, no meu modo de entender, do advogado. É a mesma notícia, a única diferença é que no texto da notícia tem um depoimento, lá tem uma palavra do advogado lá. Aí ele está dizendo que, na verdade, o Botafogo se recusa a repassar os créditos, né? E aí o último que a gente tinha, um dos últimos que a gente recebeu, foi esse relativo à premiação, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que os próprios sindicatos dos jogadores e dos funcionários entraram na justiça para garantir que esse recurso entrasse, que estava ele bloqueado, para pagar os jogadores e os funcionários. Então, assim, existe claramente um desconhecimento do que está acontecendo, proposital,
né? Eu diria dessa maneira, um desconhecimento proposital, porque isso não é uma coisa que você tem a dificuldade de conseguir obter esse tipo de informação querendo, mas a má vontade e, principalmente, o fato de ele estar legislando em causa própria e pela própria situação que a gente já conhece desse advogado, também em relação a repórter, que quer muito mais ter cliques nesse sentido. E aí, só para esclarecer mais uma coisa interessante, quando eu coloquei lá, até para o próprio, para ele poder, se quiser acompanhar, eu botei lá um slide que diz assim, ó, um slide da apresentação que foi feita pelo grupo. Então, temos um barulho aqui no fundo, algum telefone, algum fone está aberto aí. Tem uma apresentação com um dos slides que foi feita, a apresentação no Conselho Deliberativo, que diz o seguinte: olha, primeiro passo, compromisso de investidores para financiar oferta de compra de crédito e investimento no futebol. Então, assim, ó, eu tenho garantia firme de que os investidores vão financiar uma oferta de crédito. Ele vai chamar a mercado, os credores, e vai oferecer para eles comprar os créditos. Cara. Então, eu tenho pessoas, investidores, é o primeiro passo, conseguir os investidores que garantam que eles vão comprar os créditos dos credores do Botafogo. Então, já está primeiro ponto estabelecido. Segundo, a aceitação pelos credores da oferta de compra dos créditos. Eu não posso simplesmente chegar lá e querer comprar por 50% do valor de face, 70%, se o cara não quiser. Se o cara não quiser, não, eu espero a minha vez lá no final, não tem problema nenhum, vai para o final da fila. Vai para o final da fila, recebe na forma da lei. Então, é só para deixar claro que esse tipo de coisa é tão absurda, tão inconsequente, porque, e até eu vou parar nesse, não vou usar outros adjetivos, porque posso, como eu estou tratando com advogado, infelizmente, para mim, entre aspas, minha filha está até estudando direito, porque realmente no país eu realmente não confio muito nos nossos legisladores e no nosso judiciário, mas o fato está escrito, ninguém está falando nada, está lá na apresentação, na própria apresentação que foi utilizada pelo juiz e pelo advogado, está escrito isso. E mais do que isso, a empresa não está constituída. Então, uma SPE que vai ter um FDIC, significa que ele vai comprar direitos creditórios. Ele vai comprar direitos creditórios de alguém. Vai chegar lá e vai comprar os créditos dos credores. Não, ao contrário do que se fala, que ele não vai pagar. E com relação ao clube que ele está falando, que como o próprio Botafogo colocou lá, que o clube está falando, que o clube está pegando e vai dar o estádio, né, para uso dessa nova empresa. Hoje já é assim, né? A Companhia Botafogo é quem tem a concessão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele passaria isso para a nova empresa, mas a nova empresa já levou todos os créditos para lá também. A nova empresa vai levar os créditos todos, ela não está levando só a receita, vai levar também o passivo. De alguma forma, esse passivo está atrelado. Então, diferentemente do que ele coloca, eu acho que a preocupação dele, mais uma vez, é tumultuar. Coincidência ou não, fez um ano da reportagem, fez um ano da desgraça da Ninho no Urubu, teve ontem uma reportagem no Esporte Espetacular falando sobre essa tragédia depois de um ano, o que aconteceu. Quer dizer, estava todo mundo, os repórteres todos e as noticiárias eram todos em cima desse tema, e aí amanhece uma notícia dessa, que atrapalha, essa pergunta foi, atrapalha o projeto? Qualquer notícia verdadeira ou falsa que traga risco à credibilidade do projeto, claro que atrapalha. Só que até agora não tem nenhuma verdadeira. Todas ou são falsas ou têm proporcionalidade completamente inversa ao que se tenta dar. Né? Nesse caso específico, se ela tinha alguma dúvida, ela deveria ter ouvido a contraparte e aí sim dado a resposta dos dois. Mas a gente precisa falar ainda sobre o Juca Kfouri, Nath, que você está aí coçando. Antes de entrar no ar, ela já falou, porque o Juca Kfouri pegou uma notícia requentada e requentou mais ainda. Ele não teve nenhum cuidado de tentar saber do assunto. Ele simplesmente leu o blog da Gabriela. E aí, Nath, eu queria que você falasse sobre o seu querido Juca Kfouri.
Primeiro, para falar de dinheiro público em estádio, ele tem que falar do estádio do Corinthians antes. Para começar por aí, né? O Juca Kfouri está há mais ou menos um ano. Toda oportunidade que ele tem, ele faz algum tipo de matéria nesse sentido sensacionalista. E aí o Botafogo tem todo o direito, pode não ganhar, ele, né, ele é uma pessoa conhecida, ele vai lá usar, vai argumentar que ele é jornalista, que é a opinião, mas o Botafogo pelo menos tem que mostrar algum tipo de força nesse sentido. Porque quando ele afirma categoricamente, através desse título, que o Botafogo, que o juiz livrou de um calote que o Botafogo dará, ele está afirmando, ele não está supondo. Isso é muito sério. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele vive fazendo isso. Isso está ligado à opinião pública, ele é uma pessoa conhecida, ele é um jornalista respeitável. Isso vai de contra ao nome do Botafogo, ele desrespeita a instituição, e o Botafogo ainda pode vir a processá-lo por danos morais, porque isso que ele faz pode atrapalhar o Botafogo numa negociação com o investidor, numa negociação com o patrocínio, numa negociação com o jogador, porque ele está atrelando o nome do Botafogo com uma afirmação categórica de que o Botafogo é caloteiro. Isso é muito sério. Ele está desrespeitando uma instituição centenária, que tem um valor enorme para o futebol mundial. Ele não tem esse direito por questões políticas, porque se a gente for analisar, há uns 4 anos atrás, talvez um pouquinho mais, ele era a favor do clube empresa. É isso que ele faz. Ele pegou o Botafogo como bode expiatório para atacar os seus pseudo-adversários políticos, se é que essas pessoas estão ligando para a Juca Kfouri. Mas ele está querendo fazer um barulho em cima desses caras. Então ele está usando o Botafogo como bode expiatório para isso. E toda oportunidade que tem, ele alfineta, ofende e afirma calúnia sobre o Botafogo. Se ele afirma que o Botafogo Empresa vai, que é uma coisa que ainda nem existe, mas se ele afirma que o Botafogo Empresa vai dar calote, ele tem que provar. Sobre o Juca Kfouri, Gajo, eu concordo com a Nath que o Botafogo deveria ir mais a fundo. Eu quero ouvir a sua opinião, mas eu também queria colocar, porque às vezes eu tenho nojo, eu acho que a gente fala de profissionalismo, a gente passou aqui 10 anos, né? Vamos fazer 10 anos no mês que vem, então a gente, como não vai ter a SA até março, são 10 anos pedindo o fim do amadorismo, fazendo uma série de coisas, usando exatamente o gargalo dessa mídia que existe hoje, a mídia tradicional. A Rádio Botafogo existe por esse gargalo, e eu não sei se é porque eu já tenho 40 anos, eu já estou mais impaciente sobre isso, porque a deslealdade, a falta de caráter, não é porque existe uma torcida maior, não é porque existe mais dinheiro, não é porque existe mais ibope para A, B ou C, que a gente precisa, como a Nath falou, agredir verbalmente. É uma agressão, às vezes, até pior do que física. Agredir, desmerecer, desqualificar, querer exatamente exterminar o menor, não vou dizer o mais fraco, mas querer diminuir de todas as formas, que a gente está aqui aglutinado num grupo. Hoje, deixa eu até olhar aqui, a gente está com quase 400 ao vivo. Vamos lá, vamos ter 1.000, 2.000 pessoas aqui, e a gente parece que a gente está numa reunião secreta para tentar ainda falar sobre o que a gente gosta, que é o Botafogo. Porque se eu for à rua, eu sou descaracterizado, eu sou ridicularizado. Se eu pego o jornal, eu só vou sair na capa do jornal, eu só vou sair do meu trem lotado e olhar lá a banca de jornal, só vou ver uma notícia boa do Botafogo, sabe quando? Nunca, porque ele só é capa quando é ridicularizado. O Botafogo e o Vasco, o Fluminense também passam por esse processo. Eles são refém dessa mídia. Eles são refém dessas pessoas. Eles são refém das pessoas que cobram a moralidade, mas por trás das câmeras e por fora do microfone usam esses interesses em benefícios próprios. Esses jornalistas que se dizem pessoas de bem, que querem o bem da sociedade, estão no topo da pirâmide. São os que têm bastante dinheiro, são os que usam carrões importados, têm sítios, ganham milhões de patrocínio de empresas, porque o contrato deles não é um contrato barato. Você acha que o Juca Kfouri ganha pouco? Você acha que o Renato Maurício Prado, por competência, pode ser um excelente jornalista, mas o que eles fazem de um tempo para trás, e eu estou dando só exemplo de alguns, passa longe disso. Passa, sim, por um interesse particular das empresas em que eles trabalham e particular sobre o clube que eles torcem. Nós somos eu não cheguei da década de 60,
mas existia o jornalismo em que todos sabiam o clube de todos, mas existia uma igualdade. E não é porque o outro é maior, tem mais torcedor, que você precisa fazer o que estão fazendo com o Botafogo. Tudo que a Nath colocou e o Gajo colocou sobre Juca Kfouri, eu não estou falando da Gabriela. O problema dela foi... não estou falando de caráter, estou falando de jornalismo. Ela pecou como, na parte jornalística. Eu quero ir até esse ponto. Agora, o Juca Kfouri não. Ele está falando em cima de projeções. Ele está acusando em cima do nada. Então, Juca, no mínimo, faltou caráter para você. Se você gostou dessa transmissão, se inscreve lá no nosso canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo, que é muito importante para ajudar a galera da Rádio Botafogo. Vou pedir perdão aí à Nath e ao Gajo, para não ter destaque final, que a gente já se alongou muito. Agradecer aos dois demais a participação. Botafogo no ar, volta na segunda-feira, às 9h15. Fui!